A Bíblia nunca proibiu explicitamente a poligamia. Isso não é uma provocação. É um fato histórico que a maioria das tradições cristãs nunca discutiu com honestidade. Abraão teve Sara e Agar. Jacó teve Lia e Raquel, e mais 2 concubinas. Davi teve 8 esposas nomeadas e concubinas não contadas. Salomão, considerado o homem mais sábio da história bíblica, teve 700 esposas e 300 concubinas, e nenhum deles foi condenado por ter múltiplas mulheres. Nenhum deles perdeu a aliança com Deus por causa disso. Então, por que hoje quase toda a tradição cristã defende a monogamia como modelo bíblico? A resposta é mais complexa e mais honesta do que um sermão de domingo costuma ser. Hoje a gente vai entrar nesse tema sem fugir. Vamos olhar para o que o texto realmente diz, para o que ele revela simbolicamente sobre relacionamentos, e para o que tudo isso significa para a vida real de quem está tentando construir algo verdadeiro com outra pessoa. Para entender esse tema com honestidade, precisamos percorrer a Bíblia do começo ao fim, porque a posição do texto sobre relacionamentos não está num único versículo. Ela se revela num movimento. O ponto de partida é Gênesis 2:24. Os dois serão uma só carne. Esse versículo é frequentemente citado como a fundação bíblica da monogamia. E há razão para isso. O texto original fala de 2, não de 3 ou 4. É um ideal do começo, um modelo de origem. O que acontece a seguir na narrativa é significativo. Lameque, descendente de Caim, é o primeiro polígamo mencionado na Bíblia, e ele aparece associado à violência e ao orgulho. A introdução da poligamia na narrativa bíblica não é celebratória. Ela aparece no contexto de uma linhagem marcada pelo afastamento de Deus. No entanto, os patriarcas, Abraão, Jacó, Davi e Salomão, praticaram a poligamia sem condenação direta. O que o texto faz, em vez de proibir, é narrar as consequências. Agar e Sara, conflito, ciúme e expulsão. Lia e Raquel, rivalidade, dor, competição pelo amor de Jacó. As mulheres de Salomão, o texto é explícito. Suas mulheres lhe perverteram o coração e o afastaram de Deus. A lei de Moisés não proíbe a poligamia, mas regula suas condições. Ela exige que o homem trate os filhos de esposas diferentes com igualdade. Isso não é aprovação entusiasmada. É contenção de dano dentro de uma prática existente. Jesus, em Mateus 19, é questionado sobre divórcio, não sobre poligamia. Mas ao citar Gênesis 2:24 e falar em os dois e uma só carne, ele aponta de volta ao ideal original. Paulo, em 1 Timóteo 3:2, exige que líderes da comunidade sejam maridos de uma só mulher. Isso indica que havia membros polígamos nas primeiras comunidades cristãs. Do contrário, a exigência não faria sentido. O movimento do texto bíblico, lido de ponta a ponta, aponta para um ideal crescente de exclusividade e igualdade nos relacionamentos. Não como lei imposta de fora, como destilação progressiva de sabedoria sobre o que sustenta e o que destrói. Vamos entrar nos símbolos. Porque a pergunta real aqui não é quantas pessoas podem participar de um casamento. A pergunta real é: o que o relacionamento está sendo chamado a revelar sobre a natureza do amor? Os dois serão uma só carne. Essa frase não é uma instrução sobre número, é uma imagem de completude. 2 seres que se tornam algo que nenhum dos dois seria sozinho. O simbolismo profundo aqui é o da integração. A intimidade plena exige presença total, vulnerabilidade radical, um encontro que não pode ser dividido em parcelas. Simbolicamente, a poligamia representa a fragmentação dessa inteireza. Não porque seja moralmente proibida, mas porque a atenção, a presença e a entrega profunda são recursos limitados. Você não pode estar completamente presente em múltiplos lugares ao mesmo tempo. E a consciência relacional que o texto bíblico está construindo progressivamente é exatamente essa. O amor que transforma é o amor que se concentra, que aprofunda, que permanece. Existe um princípio simples. Um rio que se divide em múltiplos canais perde profundidade em cada um deles. A água que fluía com força e capacidade de transformar a paisagem se torna rasa, incapaz de mover o que precisava ser movido. O amor relacional funciona da mesma forma. A profundidade emocional, a intimidade real, a construção de uma história compartilhada ao longo do tempo, exige concentração de fluxo. O que o texto bíblico narra, ao mostrar as consequências das relações polígamas dos patriarcas, não é punição divina. É a lei natural do amor que se dilui. Ciúme, competição, filhos que crescem em rivalidade,
Corações que se dividem e acabam servindo a múltiplos senhores. O caso de Salomão é o mais revelador de toda a narrativa bíblica sobre esse tema. Ele não perdeu a sabedoria por causa das mulheres em si. O texto é preciso. Suas mulheres lhe perverteram o coração. O coração, na linguagem bíblica, é o centro de integração da pessoa, onde vontade, inteligência e desejo se encontram. Um coração dividido entre 700 influências não consegue manter orientação. Ele perde o norte. Simbolicamente, as múltiplas mulheres de Salomão representam a dispersão da consciência, o estado de quem tenta servir a múltiplos centros de sentido ao mesmo tempo e acaba sem centro algum. É o símbolo do ego que se expande em vez de aprofundar, que acumula em vez de integrar. Esse é um tema onde as distorções vêm de lados opostos, e ambas falham com o texto. A primeira distorção, a mais comum nas igrejas, é que a Bíblia proíbe claramente a poligamia. Isso não é verdade. A poligamia é praticada por figuras centrais da narrativa bíblica, sem condenação explícita. A lei de Moisés a regula sem proibi-la. Afirmar o contrário é ou ignorância histórica, ou desonestidade intencional com o texto. A segunda distorção, comum em círculos que usam a Bíblia para justificar práticas polígamas, é que o texto aprova ou celebra a poligamia. Isso também não é verdade. O que o texto faz consistentemente é narrar as consequências destrutivas da divisão do amor. Conflito entre esposas, rivalidade entre filhos, coração desviado, família fragmentada. O texto também não está dizendo que monogamia é automaticamente saudável e poligamia é automaticamente destrutiva em qualquer contexto cultural. Há culturas no mundo onde estruturas familiares diferentes funcionaram com cuidado, respeito e responsabilidade genuínos. A Bíblia não é um documento de legislação universal para todas as culturas de todos os tempos. O que o texto está fazendo, lido como um todo, é apontar progressivamente para um ideal. O amor que aprofunda, que concentra, que cria inteireza entre dois seres. Não como lei externa imposta, como sabedoria destilada de geração em geração sobre o que sustenta e o que destrói. Agora vamos trazer isso para a vida real. A primeira pergunta real que esse tema levanta não é: posso ter múltiplos parceiros? A pergunta mais honesta é: eu estou realmente presente no relacionamento que tenho? Porque existe uma forma de poligamia que ninguém chama por esse nome, e ela é muito mais comum do que a versão literal. É o homem ou a mulher que está fisicamente numa relação, mas emocionalmente dividido entre o trabalho, o celular, os traumas do passado, as fantasias de outras possibilidades, a necessidade compulsiva de aprovação de outras pessoas, presença física com ausência total de coração. O princípio simbólico que o texto está construindo é este: o que destrói o amor não é necessariamente o número de pessoas, é a fragmentação da presença. É o coração que não consegue se concentrar o suficiente para aprofundar. A segunda coisa que esse tema diz para hoje é sobre a honestidade nos relacionamentos. Um dos problemas centrais das narrativas polígamas bíblicas não era o número, era a ausência de igualdade e consentimento. Agar não escolheu ser a segunda mulher de Abraão. Ela foi dada por Sara. Lia não escolheu ser a esposa de Jacó. Ela foi entregue pelo pai numa troca que Jacó não desejava. A falta de agência, de escolha genuína, de dignidade igual para todos os envolvidos. Isso é o que o texto está narrando como fonte de destruição. Para hoje, isso significa: qualquer estrutura relacional, monogâmica ou não, que não for construída sobre consentimento genuíno, respeito mútuo e dignidade igual para todos os envolvidos, já viola o princípio mais profundo que o texto bíblico está tentando proteger. A terceira coisa é mais pessoal. Para quem está construindo um relacionamento agora, a pergunta que esse tema coloca é: você está aprofundando ou acumulando? Está investindo presença real numa relação que tem potencial de revelar quem você é de verdade? Ou está coletando conexões rasas para nunca precisar ser completamente visto por ninguém? O rio que se divide perde profundidade, mas o rio que encontra seu leito e aprofunda pode mover montanhas. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode fazer sobre o relacionamento que tem agora. Eu estou aprofundando ou estou apenas sobrevivendo na superfície? A Bíblia não proibiu a poligamia com uma lei explícita, mas narrou com honestidade brutal o que acontece com o coração que se divide demais para se aprofundar em alguém. O movimento do texto, do Gênesis ao Novo Testamento,
É um arco em direção à inteireza relacional. Dois seres que se tornam uma coisa, que nenhum dos dois seria sozinho. Não por obrigação religiosa. Por sabedoria sobre como o amor funciona quando está sendo levado a sério. Monogamia não é virtuosa porque é a única opção permitida. É o modelo que o texto bíblico, lido em seu movimento completo, aponta como aquele capaz de sustentar a profundidade que o amor humano é capaz de alcançar. E poligamia não é condenada porque é moralmente impura. É problematizada porque o texto mostra repetidas vezes o que acontece quando o coração tenta servir a múltiplos centros ao mesmo tempo. Ele perde o norte. O amor que transforma não é o que se expande para cobrir mais pessoas. É o que aprofunda o suficiente para revelar quem você realmente é.